Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, 19 de janeiro de 2023. Satisfação em poder estar de novo, ao vivo, aqui com você, em mais um programa Opinião, não é? Hoje com muitas informações, como sempre, a gente sempre levando uma forma de lhe informar melhor no fim da sua noite, do início para o fim da sua noite, né? Então, o Opinião hoje, como você já sabe, que a gente anunciou, não é? O Dr. Luiz Fernando está aqui, que vai nesse espaço de tempo aqui de 1 hora, está vendo ele aí, ó, vereador por Cuiabá, republicanos, e vai falar aqui com a gente sobre as coisas do parlamento, as propostas dele, a atuação dele propriamente, não é? Saúde, porque a questão da saúde, você sabe, ela é complexa e não é de agora, e tem lá a Comissão de Saúde, na qual o Luiz Fernando está lá, né, no comando, e vai falar sobre essas ações aí do parlamento, notadamente a saúde pública aqui que vive aquela coisa de expectativa. Será que o Tribunal de Justiça vai votar pela intervenção mais uma vez, não é? Tal como pediu aí e determinou lá atrás o Dr. Perry. Estamos na expectativa aí para saber. Enquanto isso, como é que está se movimentando a gestão do Emanuel Pinheiro na parte da saúde? Depois desse susto que houve, né? E de uma decisão judicial que trouxe de volta ao poder do município a gestão da saúde. Tudo isso e muito mais, Luiz Fernando vai falar conosco sobre isso. Você pode interagir com a gente pelo 99932-2529, que é o WhatsApp do programa Opinião. Uma satisfação enorme receber a sua interatividade, a sua interação conosco aqui sempre no programa Opinião. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que se liga no programa Opinião também pela internet no www.gazetadigital.com.br e também a você que se liga pelo Facebook, na página da TV Pantanal no Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vereador Luiz Fernando, muito bom tê-lo aqui conosco em mais uma vez o senhor aceita o nosso convite para falarmos sobre o parlamento propriamente, puxando a Comissão de Saúde para o primeiro assunto aqui, não é? O senhor está lá e é uma responsabilidade muito grande porque os tempos de agora exigem uma atenção maior à saúde, não é? Como que vocês têm lidado com esse, eu vou chamar caos? Tem muita gente na prefeitura que não gosta, que a gente chama de caos, mas é caos, porque eu me baseio principalmente pela opinião popular, né? Se você abrir o telefone para as pessoas participarem, vem reclamação de tudo quanto é lado. Falta de medicamento, falta de médico, falta de não sei do quê. E aí, isso, se não for caos, é o quê? E se fosse de agora, até a gente entenderia, mas ó, faz hora. Então, e a Comissão de Saúde, como que tem lidado com isso? Tem algum tipo de encaminhamento lá na ponta da agulha? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores. Mais uma vez, uma honra estar com vocês aqui, agradeço o convite. E realmente nós estamos vivenciando tempos extremamente difíceis. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, e até como servidor público do SUS, completei 21 anos como médico, e durante esses mais de 20 anos, eu sempre me dediquei ao sistema público de saúde. Aqui mesmo na capital não foi diferente, desde 2010 que eu retornei a Cuiabá, sou cuiabano, retornei, fiz questão de voltar para minha terra natal para exercer a ortopedia aqui, ao qual eu sou ortopedista, cirurgião de membros inferiores. Eu desde aquela então presto serviço ao SUS. Eu atendi por muitos anos no Centro de Especialidades, no antigo pronto-socorro, na Policlínica do Planalto, no ambulatório nosso ali por vários anos, para quem me conhece. E desde que assumimos ali a Câmara Municipal há mais de 2 anos, nós fizemos esse compromisso com a população também que nos colocou ali, com os eleitores, de assumir a presidência, até porque eu fui o único representante da saúde.
Teve aí vários candidatos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, mas Deus me deu essa oportunidade que eu estivesse ali representando a população numa área tão importante, onde toca realmente na vida do cidadão. E eu posso afirmar para vocês que eu, durante todos esses anos que trabalhei como médico pelo SUS e agora também como vereador, eu nunca vi a saúde de Cuiabá em situação, não é o caos, é pior que o caos. Eu digo que eu comparo e tenho falado nos meus posicionamentos que a saúde de Cuiabá está, professor Lorenberg, numa verdadeira UTI, num paciente comatoso que está ali ofegante nas últimas. Por quê? Porque a partir do momento que eu trago a realidade da pasta da saúde, aonde ela se divide em atenção primária, onde nós temos em Cuiabá 112 unidades básicas de saúde, e sendo que dessas 112, mais de 40 não tem médico, quer dizer, quase que a metade das unidades básicas de saúde, posso enumerar aqui várias delas as quais eu estive em loco, fiscalizando, não só médico, medicamento, falta corpo clínico de enfermagem, tem odontologista ali, mas não consegue, saúde bucal não consegue resolver na grande maioria, falta insumos, quando não falta insumo, a mesa ali, os aparelhos não funcionam, sim? E aí quando no tocante à atenção secundária, ao qual nós temos aí 3 UPAs e 3 policlínicas, nós também nos deparamos com situações catastróficas. Na última semana eu estive em 3 delas. E agora nessa semana eu estive em mais 3 para completar as unidades secundárias e que nós encontramos chegamos em unidades que não tinha médico, que deveriam estar ali 2, 3 clínicos e 2 pediatras e não tinha nenhum médico, como a Policlínica do Planalto. Chegamos em algumas unidades que deveriam ter 5 médicos, tinha 2 atendendo, clínico e não tinha pediatra. Não tem raio-x, quer dizer, a empresa terceirizada que ganhou a licitação para participar do raio-x abandonou o contrato, professor. Abandonou por quê? Por falta de pagamento. Eu fiz questão em uma das unidades de falar, eu quero ir lá, abre a sala, que eu quero ver o que está lá, se o aparelho está lá. O aparelho não estava mais. A enfermeira coordenadora da unidade ficou sem graça. Falou, poxa, Vitor, o senhor vai me desculpar, mas a empresa resolveu retirar. Ele estava aqui até poucos dias, ela retirou o aparelho. Quer dizer, aí você para. O eletrocardiograma de 2 dessas unidades não estava funcionando. O desfibrilador também de 3 unidades não estava funcionando. Enzimas cardíacas, que são, secundária, UPAs e policlínicas, unidade de emergência e urgência. Não chega ali o paciente com uma gripezinha, com uma diarreia, não, é algo mais grave, certo? Ele chega com uma suspeita de infarto, ele chega com uma suspeita de AVC, ele chega com edema agudo de pulmão, sei lá. Então, quer dizer, o clínico, o médico que está ali, ele não tem o básico, ele não tem o medicamento básico para salvar a vida, ele não tem um raio-x para diagnosticar uma pneumonia numa criança, ele não tem um desfibrilador naquele momento que ele mais precisa para cardioverter aquele paciente e reverter o paciente. Aí quando nós passamos para as unidades terciárias, também é problema. Terciário, nós temos o antigo pronto-socorro, ao qual, para mim, na minha opinião, já era para estar fechado aquele hospital, certo? Aí nós temos o Hospital São Benedito e o HMC ainda funciona um pouquinho melhor, mas o São Benedito falta quase tudo também. Quer dizer, ali é tocante a ortopedia e neurocirurgia, falta o básico hoje ali para operar. Conversando com um dos colegas ainda ontem, me falou, Amorim, lá nós estamos tendo que improvisar de tudo um pouco. Fora isso, o nosso salário está atrasado há mais de 3 meses, nós não recebemos. Então, fora que dizer, veio a intervenção, o interventor em 8 dias, Paulo Coelho, ele viu que o rombo, o déficit ali é mais de 300 milhões, isso já foi comprovado. Tudo bem que a prefeitura assumiu apenas 223, reduziu um pouco, mas é dinheiro de pai e mãe de família que estão ali esperando colocar o pão de cada dia em casa. Fora as pessoas que não receberam até hoje plantões extras, adicionais noturnos, os que foram exonerados, os que perderam ali por causa do Ministério Público que ali veio dizendo que os contratados fossem todos exonerados e que apenas teste seletivo ou concurso público fossem chamados. E essas pessoas, muitas delas eu posso afirmar aqui nessa noite que não receberam até hoje a sua rescisão.
Então isso é muito triste, a gente vê que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro perdeu o controle. Perdeu o controle, uma pasta que vem aí há mais de 6 anos, cada dia que passa pior. Você conversa com o colega médico, com o dentista, com o enfermeiro, todos eles confessam, doutor, nós passamos situações absurdas e difíceis na gestão ainda do prefeito Roberto França, mas nunca chegamos nem pela metade do que nós estamos vivenciando hoje. A situação não tá fácil, não está fácil. A resposta, ela precisa vir, já era para ter acontecido já, mas vamos torcer. Eu conversei com, a propósito, tudo isso que está falando aqui o vereador Luiz Fernando, a gente está aqui, evidentemente, abrindo espaço para que o vereador fale, da mesma forma que a gente abre espaço para o governo municipal, para a prefeitura vir aqui e se expor também, expor a situação. O converso, vez ou outra, quando ele resolve me atender, né, com o Salomão, o Guilherme Salomão, que é o novo secretário de saúde. Não que ele talvez não queira, porque eu sei que a correria é muito grande, mas o convite já foi também colocado à prefeitura, ao novo secretário, à secretária que passou, já esteve conosco aqui, o prefeito propriamente também já esteve há algum tempo conosco aqui. Todos que puderem trazer algum tipo de alento, mas uma informação que proceda, né? Que vá acontecer realmente, que venha a acontecer realmente. O espaço do programa Opinião está aberto. A gente quer realmente, vamos tocar no assunto? Vamos tocar no assunto. Vai haver crítica? Vai haver crítica. Mas oportunidade para, Paulo Coelho, você está falando aí, isso que o Luiz Fernando falou também, não procede. Porque a verdade é essa, assim, 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 assado. Aí você contrapõe, faça também o seu dever de informar, porque a transparência, inclusive nos números, esses números aqui, tem gente que está alegando o salário, faz hora que não recebe, é prêmio de não sei do quê. E aí, como que faz para a gente ficar só com a versão, né? A versão que nos passa, que são as versões das pessoas que interagem conosco, mandando mensagem, reclamando, dos vereadores que vêm aqui, enfim, do sindicato, do conselho. Então a gente está, eu só faço questão de dizer isso porque o programa Opinião está a posto, você sabe muito bem disso, você que está assistindo aí, que vive criticando aqui, que, mas abriu espaço, a gente abre espaço sim, se for verdade, não é? A democracia diz isso. E aí, eu não estou dizendo que o que estão dizendo é verdade, estou dizendo que o que é verdade é que o jornalismo feito de forma verdadeira é esse, não é? Abrindo espaço para que todos possam falar e que culmine, lá na ponta, que culmine com resultados, né? Agora, fala também, papagaio fala e às vezes não resolve muita coisa. Prefeito, o Salomão, que é o secretário novo aí, o diretor-presidente lá da casa, da empresa Cuiabana também, aqueles que tiverem o que dizer para tentar responder a tudo isso que falou aqui. E ele não falou tudo, tem muita coisa aqui acontecendo no âmbito da saúde municipal, que a gente gostaria que fosse melhor, Então, está aberto aqui o espaço no Opinião, né? E no Grupo Gazeta também, quem tiver aí incomodado com as críticas, é só se manifestar que a gente vai providenciar, porque tudo que a gente coloca no ar tem sempre, tenta ouvir o outro lado, só que o outro lado está acanhado, debaixo da mesa, não está muito afim de se manifestar, não. É só para deixar bem claro isso aí, porque aqui a gente não tem essa coisa de pegar no pé, de bater, de babel prazer criticar. Então é só para... Porque quem importa para nós é quem está assistindo ali, que lá na ponta é aquele que é o usuário do Sistema Único de Saúde, que vai lá no postinho, que não encontra a dipirona, o sedativo, o médico e por aí vai. Dito isso, Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Nossa alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. É muito bom para todos nós e nós ganhamos e ganhamos muito. Eu vou aproveitar o seu conhecimento na área médica para explorar um pouco mais ou aprofundar um pouco mais parte da resposta que o senhor acabou de nos dar. Mas antes disso, eu vou trazer um trecho de uma fala do senhor. No dia, eu encontrei no site
Mais Notícia no dia 4 de janeiro de 2021. O senhor disse na oportunidade, entre aspas, neste ano, completo 20 anos, isso no ano de 2021, 20 anos como médico. E sempre durante esses anos todos trabalhando no SUS. E vi de perto as mazelas que a população sente na pele para conseguir ser atendida. Fecham aspas. E aí, vereador, eu não sou médico. Eu vou fazer duas primeiras perguntas do ponto de vista de leigo. Eu conheço muito bem a história da saúde de Cuiabá, mas eu não conheço as palavras, os termos técnicos da área médica. Eu não sou bobo aqui de dizer, porque eu estou diante de um médico, de dizer que eu conheço, que eu não conheço. Mas a história da saúde pública de Cuiabá eu conheço e conheço muito bem. São poucos, podem contar nos dedos quantos conhecem mais do que eu, ou igual a mim. O que você conhece, então? Já aconteceu, agora... só para, desculpe te interromper aí, já aconteceu em alguma gestão anterior de algum teto de pronto-socorro desabar? Não, só na administração Mauro Mendes. Em 2014, junho de 2014, um pedaço do teto do pronto-socorro caiu, e o senhor deve lembrar disso, e lá na policlínica, um pedaço do teto também caiu. É por isso que eu perguntei para testar a memória que realmente sabe da história. Não bem, não é à toa que ele falou, não. Ele conhece mesmo a história da saúde do Cuiabá. Mas, vereador, se a minha pergunta é boba, o senhor, por favor, me corrija. A primeira questão é a seguinte. O Hospital São Benedito e o novo Hospital de Cuiabá, eles atendem a alta e média complexidade? A minha segunda pergunta, a Santa Casa também atende média e alta complexidade? Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Eles atendem... Professor Lorenberg, quando no tratante do hospital terciário, como é o HMC, um hospital de quase 400 leitos ali, já incluindo as UTIs pediátrica e UTI adulto, esse hospital é um hospital realmente destinado à média e alta complexidade. Da mesma forma, o Hospital Santa Casa, ao qual também fiz parte do corpo clínico antes da intervenção do Estado de Mato Grosso. Claro, era um outro hospital, uma outra roupagem, mas esse hospital, essas duas instituições são voltadas a isso, exatamente. E o São Benedito? O Hospital São Benedito também é um hospital de média e alta complexidade. Agora eu vou pedir um comentário do senhor a uma fala também do médico e deputado estadual Lúdio Cabral, no dia 24 de outubro de 2019, no mesmo dia que a bancada da saúde na Assembleia Legislativa entregou um relatório para a Assembleia Legislativa correspondente àquela visita que a bancada fez de abril a outubro nos hospitais regionais. O deputado e médico Lúdio Cabral disse o seguinte, entre aspas, praticamente 70% dos leitos da Santa Casa estão ociosos. A ideia é chamar os responsáveis pela regularização. A gestão de complexo regulador é feita em parceria entre Estado e município. O porquê de ter gente na fila aguardando atendimento, enquanto há leitos ociosos no sistema. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, porque é da área, tem uma experiência longa a respeito. Só lembrando que o Hospital Santa Casa agora, como já foi falado aqui, né, agora é o Hospital Estadual Santa Casa, ou seja, de responsabilidade do governo do Estado e não mais da Prefeitura. Exatamente, professor. Deixando claro e até aproveitando a oportunidade para cumprimentar o deputado Dr. Lúdio, que tivemos o privilégio de trabalhar junto também, respeito toda a história dele como vereador e realmente agora assumindo aí o segundo mandato como deputado. Presidente do Sindmed também. Muito, exatamente. Esteve no nosso sindicato, muito conhecedor da saúde. O questionamento que ele faz em relação à Santa Casa, claro que é um outro hospital. A partir do momento que o Estado assumiu, ele reformou, inclusive investiu muito ali em áreas que nós não tínhamos dentro daquela instituição. Mas é um dos maiores hospitais
dentro do estado de Mato Grosso. Inclusive, eu sou quase que assim, eu já operei em alguns municípios maiores aqui do estado de Mato Grosso, mas eu posso afirmar que dentro de Cuiabá não existe nenhum centro cirúrgico com a quantidade de sala como é a Santa Casa. A Santa Casa, ela tem quase, na minha época, ela chegava a ter quase 10 salas. Foi ampliado salas de centro cirúrgico. Hoje deve com aí aproximadamente 12 salas, o que nós conversamos com colegas que ali atuam, ou seja, é um hospital que consegue resolver muito bem a média e alta complexidade. Mas a demanda que a Santa Casa hoje realmente ela atende, eu não sei afirmar, porque até mesmo não posso fiscalizar a ponto de trazer esses dados aqui, porque isso é de responsabilidade do deputado estadual, do próprio deputado federal que destina emendas ali. Mas é uma instituição que melhorou muito, mas que a demanda dela poderia ser muito maior. Muito maior. Concordo com o senhor e com o posicionamento do Dr. Lúdio. Agora, que quantidade hoje nós podemos afirmar de leitos ociosos? Eu não sei te afirmar isso, professor, mas é uma instituição que também estaria pronta para atender a população, para se ter uma ideia hoje. A sociedade que precisa hoje de um pronto atendimento de pediatria, muita gente da população cuiabana e da Baixada Cuiabana que não encontra hoje pediatras nas UPAs e na policlínica, que é de obrigação do município, hoje pode recorrer à Santa Casa. E na Santa Casa tem, além do serviço de pronto atendimento adulto, tem o pediatra que está atendendo muito bem. Então são situações que eu não conseguiria te afirmar a quantidade, mas posso sim, de antemão, até como médico, afirmar que seria uma instituição que poderia acolher melhor e ser melhor aproveitada pelo próprio Estado em parceria com os municípios. Se houvesse essa parceria. Aliás, se houvesse um bom diálogo entre prefeito e governador, né? Você já imaginou se houvesse essa harmonia? Ô, Manuel, tá difícil o negócio aí, não tá? Ó, lá no Santa Casa tá sobrando um bocado de vaga lá. O que importa é a ponta, é atender quem realmente precisa, se é cuiabano, varjegrandense, chapadense. O que importa é atender as pessoas, né? Então, talvez se tivesse essa... E aí tem papel importante, tem o pessoal do Legislativo, tanto aqui do Estado como do município, pode, os mais próximos do prefeito e do governador, fazer esse meio campo, não é? Para que as coisas lá na ponta surtam efeito. Eu acredito nisso, acredito que a harmonia do governador e do prefeito da maior cidade do estado, que é a capital, não é? Se houver essa harmonia, lerem a mesma cartilha, todo mundo vai sair ganhando, né? Até porque aqui o município de Cuiabá também absorve muita gente que vem do interior. E não é pouco, não. Lá no próprio HMC, por exemplo, é a prova disso. Não sei a quantidade, mas que absorve. Então, a harmonia, em nome da boa política e da boa gestão, nunca é demais. O programa Opinião vai para o intervalo comercial e volta num instante só. O Opinião está de volta aqui ao vivo, hoje entrevistando aqui o médico ortopedista Luiz Fernando Amorim, que é vereador por Cuiabá, só está na presidência da Comissão de Saúde lá, né? Então falei certo no começo do programa. Olha, vamos aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Com o início do ano, os pagamentos de tributos começam a ser realizados, porém, os contribuintes precisam redobrar a atenção na hora de fazer o planejamento para quitar as contas. Por quê? Golpistas estão se aproveitando aí do período para enviar boletos falsos via e-mail, WhatsApp, SMS e também criar sites enganosos. Essas são as formas mais tradicionais de aplicação de golpes, mas continuam fazendo vítimas. Por essa razão, levou aí a Secretaria Municipal de Fazenda, que emitiu aí um alerta sobre os golpes envolvendo o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. De acordo com o secretário adjunto da Fazenda, não é? No caso do município de Cuiabá, o Carmindo de Campos Neto, existe um vídeo que está
sendo enviado aí por grupos de mensagens via celular, mostrando um boleto de IPTU como se fossem da Prefeitura de Cuiabá. Ele destaca que no vídeo se consegue identificar que o boleto é de Belo Horizonte, porém, algumas pessoas estão achando que é aqui da cidade de Cuiabá. Apesar das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, que afetam, em muitos casos, deputados do Partido Liberal, o senador Wellington Fagundes, do PL, avaliou que está tudo, entre aspas, na normalidade. No entanto, ele demonstrou preocupação com a decisão de afastamento do governador do Distrito Federal e Ibanez Rocha, do MDB, por omissão nos atos antidemocráticos em Brasília ocorridos no último dia 8 de janeiro. O deputado federal por Mato Grosso, José Medeiros, do PL, foi um dos afetados. Ele teve sua conta bloqueada após o STF atender a um pedido do PSOL, que considerou que Medeiros defendeu os atos terroristas ocorridos na capital federal. Abre aspas, eu acho que isso é natural, quer dizer, a democracia é assim mesmo, cada um tem direito de se manifestar. Falar cabe ao Ministério Público. Cada um tem o direito de se manifestar, falar, enfim. Cabe ao Ministério Público fazer o seu papel como fiscal da lei e, claro, ao Judiciário julgar. Nós achamos que até agora está tudo na normalidade, afirmou Wellington. No entanto, o senador pontuou que é importante que os candidatos eleitos tenham seus mandatos respeitados, citando o caso do governador Ibanez Rocha. Gazeta Digital tem informações, a UFA aí, importantíssimas, para que você se mantenha cada vez mais bem informado, não é? www.gazetadigital.com.br, além de política, polícia, tem tudo sobre esse caso envolvendo aí o filho do deputado Carlos Bezerra, o duplo homicídio ocorrido no dia de ontem, plena luz do dia. A Gazeta, o jornal A Gazeta e também a TV Vila Real, mais ainda o site Gazeta Digital e a rádio Vila Real e TV Pantanal também, a TV Pantanal aqui por meio dos nossos programas, nós estamos acompanhando passo a passo sobre mais esse assunto, episódio lamentável, um duplo homicídio ocorrido no dia de ontem, tá? Então, é só acessar o Gazeta Digital e também os nossos veículos aqui do Grupo Gazeta. Lindenberg, essa situação do Wellington, ele falou, mas manteve-se em cima do muro. Só que uma coisa que ele falou, eu concordo, eu sei que você não concorda, eu já ouvi sua opinião a respeito, mas não há que se questionar a legitimidade de um mandato de um político, senador, deputado, que seja, não é? Porque ele foi legitimado, a menos que você tenha provas. Se não tiver prova, porque o PSOL pediu, porque não sei o quê. E aqui a gente, de antemão, nesse caso em tela, a gente sabe que, e já defendeu, já falou, Lorenberg disse, eu também, todo dia falo isso, a gente reprova, não tem como sancionar aquilo que houve no dia 8, que lá foi crime, foi vandalismo e ponto, não é? Agora porque o cara se manifestou, porque não sei o quê, aí entra toda uma situação que acaba esbarrando num item constitucional que é a liberdade de expressão, não é? A liberdade de expressão. Sei que ela tem limites, antes que você me corrija aqui, não, mas tem limite, eu sei que tem limite, né? Agora, não está tendo todo o arcabouço aí do que está acontecendo do ponto de vista jurídico, cadê o sistema acusatório? Cadê o devido processo legal?
Tem muita coisa acontecendo aí ao arrepio da Constituição. Aí eu estou falando especificamente do artigo 5º da Constituição, por exemplo, né, onde lá está prevista a liberdade de expressão, o artigo 220, no caso também da divulgação da imprensa propriamente. Eu queria que você desse um posicionamento sobre isso aí, lúcido, como se espera sempre, que você sempre se manifesta, a respeito disso que está acontecendo aí, porque agora, se o cara se manifestou, criticou, detalhe, vou só refrisar, não estou falando que o cara tem que fazer também apologia a golpe de Estado, coisa do tipo, não. Mas ele tem que, pelo menos, ter direito de se espernear, né, de se defender. Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer 3 pequenas e muito rápidas observações para o amigo entender o meu posicionamento. A primeira observação, e que o Paulo muito bem trouxe aqui, que é a questão do artigo 5º, e para ser mais preciso, o artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º da Constituição Federal, somado ao artigo 220 da Constituição Federal. Na verdade, o artigo 220 soma todo o que está no inciso 4º e no inciso 9º, que é exatamente a liberdade de se expressar, a liberdade de se manifestar. Porém, amigos, liberdade de se manifestar e liberdade de expressar não se coaduna, não se conjuga com o verbo acusar sem provas, ofender, agredir e ameaçar. Esses verbos não fazem parte da liberdade de expressão. Um outro ponto que é bom lembrar, e o Paulo também lembrou disso, ele está coberto de razão, a liberdade tem limites. A liberdade não é infinita. A liberdade não é absoluta. A liberdade tem limites e deve ser tratada de forma desta maneira e com muita clareza. Vem para o terceiro ponto que eu mencionei agora há pouco, falar 3 observações. Eu não vi em nenhum momento os vídeos do deputado federal Medeiros quando ele postou. Eu não vi. Mas se houve uma denúncia contra o que ele postou, é porque a denúncia existe. O pessoal entra no judiciário, e é um direito que ele tem, e o judiciário não pode colocar na gaveta ou arquivar um pedido ou uma provocação ao judiciário. Tem que responder. Se de fato há provas, tem que conceder sim, ou tem que permitir sim, que haja um cancelamento daquele post. Se está defendendo os atentados de 8 agora de janeiro, é um crime. Portanto, não deve ser colocado mesmo. É contra a liberdade, é contra a manifestação, é contra tudo, amigos. É isso que a gente tem que perceber e observar. Por outro lado, se é uma mentira, também deve ser banida. A mentira não é informação. Okay. A mentira não é pensamento. Eu só quero apanhar, mas eu quero saber por que eu estou apanhando. É isso que eu estou querendo dizer para você, entendeu? E o sistema acusatório nesse sistema, nessa prática que tem sido vista aí, não, por exemplo, o cara teve lá as redes sociais tomadas, não é? Cerceadas, o cara foi preso, o cara foi isso, foi aquilo. Ele tem que saber o que está acontecendo, tem que ter, no mínimo, acesso aos autos, ao processo, saber do que está acontecendo. Seus advogados têm que... E isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Concordo com tudo que você falou aí. Só gostaria de ver as pessoas tendo direito de se defender, não é? Para que não haja um lado só, samba de uma nota só. O Luiz Fernando está aqui, médico, ortopedista. O senhor está ali no hospital ortopédico ainda? Não, o senhor estava onde? Estava onde? Eu faço parte do corpo clínico do Hospital Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena há muitos anos, há mais de 15 anos. E eu faço parte também do Hospital Otorrino. Nós temos Otorrino. Um grupo de ortopedia dentro do Hospital Otorrino. Ah, entendi. Eu vou pedir para o Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas aqui. Esse pequeno bloco, né, porque é um bloco que a gente agarrou na conversa aqui de política aqui, o bloco foi... Vereador, aproveitando a sua especialidade, de novo, apelando para o seu conhecimento, tem um projeto do senhor, parece-me já transformou em lei, número 001 de 2021, que fala que dispõe sobre a obrigatoriedade
da realização do exame ecocardiograma, né, fetal, de rotina para todas as gestantes. Eu gostaria muito de ouvir, porque, a princípio, ele me chamou muito a atenção, porque não é obrigatório esse exame, passa a sê-lo a partir de agora. Exatamente, professor. Esse foi um dos projetos de lei que nós, desde o início, priorizamos essa situação, porque tem toda uma história a respeito disso na minha vida e da minha esposa, da minha família. A nossa terceira filha, a terceira gravidez da minha esposa, a Luísa Helena, ela nasceu com um problema sério, com uma cardiopatia congênita muito séria, que foi diagnosticada a partir da 26ª semana de gestação, onde se observou que ela tinha um furinho no coração ali, na parede do coração, e depois, na frente, se observou que o furo também era do outro lado do coração. Quer dizer, tinha dois buracos, assim para se dizer, que o sangue passava onde não deveria passar. E nós, desde que passamos aquela situação com a nossa filha, eu falei, poxa vida, tudo bem, eu tive a oportunidade, até porque nós temos planos de saúde, de fazer esse exame e diagnosticar. Se faz o ultrassom morfológico, no morfológico observou que poderia ter dentro do coração alguma normalidade e o próprio médico solicitou o ecocardiograma, que é uma ultrassom do coração do bebê, que se faz nessa fase mesmo. E o sistema público de saúde não contemplava aqui de Cuiabá essa situação. Então, devido ao aumento de incidência e prevalência na sociedade, chegando aí a quase 10% de todas as gestações pacientes com cardiopatia congênita, e muitos deles sendo diagnosticados apenas quando a criança nasce, e muitas das vezes a mãe se assusta, o pai, o próprio pediatra no sistema público se depara com aquela situação, uma criança toda roxa, né, com dificuldade respiratória, ela observa que provavelmente essa criança tem algum problema cardíaco, e aí sim se faz o ultrassom do coração. Então, o objetivo é de que essa lei já foi sancionada pelo Poder Executivo, já é uma realidade aqui dentro do município, onde todas as gestantes, não só gestantes de alto risco, porque existem gestantes que têm um risco muito baixo de que a criança venha com algum problema, com alguma malformação. Então, todas as gestantes dentro do âmbito do município de Cuiabá têm o direito de realizar esse exame e saber, mais que nada, é deixar os pais preparados psicologicamente e toda a equipe médica que vai receber essa criança, sabendo que ela precisa imediatamente sair ali do centro cirúrgico, da sala de parto, e muitas das vezes, devido à gravidade de algumas cardiopatias, ela precisar de uma UTI neonatal. Isso já virou lei, né? Virou lei. Isso já virou lei. Tem quantas leis já propostas e sancionadas propriamente? Olha, eu nesses 2 anos eu apresentei 62 leis, Já sancionado, eu tenho 34 leis que já estão funcionando dentro de Cuiabá. Eu apresentei quase que o dobro, quase que a metade nós passamos, né? Coisa boa. Atuação bastante importante, eu devo isso graças a toda a nossa equipe, tem uma equipe muito boa de gabinete, tem uma assessoria jurídica muito boa, e nós aí constantemente, claro que uma boa parte dessas, eu digo que um 80% é voltada para a área da saúde. Nós tentamos implantar também uma lei que não passou, mas que eu falo que eu quero reapresentá-la esse ano, é a telemedicina. A telemedicina já é uma realidade dentro do sistema público de saúde de algumas capitais do nosso país. E ela ainda não é realidade dentro de Cuiabá. O Ministério da Saúde destina, professor Lorenberg, recurso para que o município crie políticas públicas voltadas à telemedicina, que seria algo fantástico. Nós passamos pela pandemia, muitas pessoas no conforto do seu lar, já seja um notebook ou um próprio telefone, poderiam passar por uma consulta de um especialista, um clínico geral, e ali também obter esse atendimento pelo SUS, mas ainda não é realidade. Não conseguimos aprovar essa lei, mas é uma lei que ainda nós estamos aí conversando com a equipe técnica da Secretaria de Saúde para que nós, se não implementar, seja um anteprojeto nosso, para que isso logo, em breve, seja uma realidade aqui dentro de Cuiabá. Porque se ela tiver alguma previsão de vista de iniciativa, aí é na base do anteprojeto mesmo. Anteprojeto, tem que indicar, chama para conversar lá o secretário, o prefeito propriamente, aí ele vai se sensibilizar
Porque telemedicina não tem como correr. Em alguns países já é velho, já está bem na frente. E aqui no Brasil, algumas grandes cidades, algumas capitais têm, só que ainda não virou aquilo que deveria virar, né? Que é o novo normal, que desde que não tenha nenhum tipo de comprometimento à saúde da pessoa, do paciente, não vejo problema nenhum, ninguém vê problema algum aí, fora aqueles gestores que veem problema nos gastos. Mas enfim, olha só, para o intervalo comercial mais uma vez, o Opinião está entrevistando hoje o vereador por Cuiabá, Luiz Fernando Amorim. A gente volta num instante só. Eis que estamos de volta com o Opinião desta noite, aqui nesta quinta-feira. E é o último bloco do Opinião hoje com o Dr. Luiz Fernando Amorim, que é vereador e presidente da Comissão de Saúde da nossa Câmara de Cuiabá. Doutor, um assunto que eu, enquanto jornalista, critiquei muito, e eu vou criticar de novo, mas eu vou fazer essa crítica em forma de pergunta. Até oportunidade para o senhor falar a respeito. Aumento de salário de parlamentares em tempos difíceis, Eu já fiz essa crítica, inclusive agora com a Assembleia Legislativa, que também lá está feliz que nem pinto no lixo. E aí teve também, lá os vereadores e também os servidores lá da Câmara tiveram esses benefícios aí do aumento de salário. Que o senhor discorresse sobre isso, eu sei que vocês têm suas despesas, têm que se locomover, tem toda uma demanda, dos servidores, aqueles lá que estão no rame direto, diário, eu até entendo, porque aqueles lá são realmente, o senhor acabou de citar aqui a sua equipe lá, que trabalha arduamente no sentido de confeccionar aí as propostas as mais eficientes. Mas como é que o senhor justifica aí essa questão dos aumentos lá dos salários? Paulo, é algo que tem se falado bastante, principalmente pelo momento difícil que nós vivenciamos dentro do nosso país. Realmente é um momento de transição, um momento onde se esperava um salário mínimo muito mais digno, e o aumento que se deu não chega nem o percentual do juro que aumentou, que tudo aumentou. Você vai no mercado hoje, você se assusta com o preço de tudo, mas deixando muito claro à população cuiabana que eu, infelizmente, fui acometido pela Covid-19 e nas últimas 2 sessões eu não consegui participar. Eu fiz de tudo para que participasse de forma remota, entrei com o pedido para que me desse a oportunidade de participar de forma remota, não participei. Eu tive a Covid lá no período da eleição, muito grave, assim, grave, não muito grave, grave. Eu permaneci por 12 dias, durante 45 dias de campanha internado, com 70% do meu pulmão acometido. Então, o meu médico que cuidou da minha pessoa me disse que nesse período eu não participasse, até para preservar a minha vida e a dos demais. Mas eu não consegui votar, e sou muito realista aqui, eu deixei muito claro os meus posicionamentos, que eu seria contra a taxação do lixo dentro de Cuiabá, o meu voto seria contrário. O aumento de IPTU, apesar de ter 11 anos que não está atualizada a planta genérica, eu vejo que não seria o momento. Da mesma forma, pelo o aumento e algumas auxílios que ocorreram ali nesse período, não aumento de salário em si, porque nós não podemos votar pelo aumento de salário nesse momento, até porque a legislatura pode sim votar no último ano para que a próxima legislatura possa usufruir disso aí. Então, eu votaria contrário. Agora, concordo que não existe todo um gasto para se manter o mandato, as verbas indenizatórias, ela hoje, o que um vereador de Cuiabá, eu tiro pelos meus 2 anos lá na Câmara, onde que você consegue hoje gastar o que você recebe de verba indenizatória ali dentro do seu mandato. Eu confesso que tem meses que nós gastamos até mais daquilo ali, porque a demanda é grande do gabinete, a demanda das nossas andanças e das nossas fiscalizações é significativa, e eu deixo isso muito claro nas minhas redes sociais, na minha participação no Legislativo. Então eu falo pela minha pessoa que eu votaria contra esses aumentos, mas foi aprovado por uma minoria ali, por uma maioria, não total, ali não se precisava da maioria como é que se fala,
da maioria absoluta, exatamente. Então, mas eu concordo que é uma etapa bastante delicada no tocante isso. Isso ocorreu também na Assembleia Legislativa. Então, cada um é responsável aí do seu mandato e dispor, principalmente, a transparência de tudo que ele vem fazendo. Então, assim, para encerrar esse assunto, né, o vereador, o parlamento, ele pode abrir mão de fazê-lo, né? Se a mesa diretora dissesse assim, não vamos mexer com isso agora não, tivesse essa consciência, a sensibilidade, que o Lourenço sempre fala aqui, né? Falar, não é momento para fazer isso, ela pode não fazê-lo, pelo que eu já levantei de informação. Mas aí no caso, fez, aprovou, aquele vereador ou aquele parlamentar que porventura falar assim, aprovou, ou eu tenho duas sugestões, duas opções, ou eu pego, né, eu me beneficio dessa aprovação, ou como eu não concordo, que eu acho que não é justo, eu devolvo o dinheiro. O parlamentar pode fazer isso, não é? Ele pode devolver, sim, Paulo, mas a partir do momento que ele faz essa devolução não volta para o contribuinte lá na ponta. Essa devolução ele volta para a mesa diretora. Fica no parlamento mesmo. Fica no parlamento mesmo. Então essa é a grande dificuldade encontrada no sistema como um todo. Eu vou pegar carona, vereador, tanto da pergunta do Paulo quanto da sua resposta, para trazer um outro tema que eu gostaria muito de ouvi-lo. No dia 5 de outubro do ano que passou, a Câmara Cuiabana cassou o mandato do vereador Pacola por 13 votos contra 5. E, de acordo com os meus dados, me corrija sempre se meus dados não estiverem corretos, o senhor absteve na votação. E aí eu tenho a pergunta para o senhor. Na opinião do senhor, a Câmara Cuiabana agiu corretamente quando cassou o mandato do vereador Pacola ou não agiu? O senhor vai se abster também aqui da resposta? Professor, eu vejo assim, as minhas convicções e por que eu me abstive, eu vejo que toda e qualquer pessoa que comete um delito, um crime, uma situação tão desagradável como foi a do parlamentar, do ex-vereador Pacola, é algo que tem que ser, sim, muito bem investigado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, e ele tem total direito de fazer a defesa. Então, ele se absteve de algumas defesas e deixou que o processo ocorresse até a fase final e, na verdade, o momento de defesa que ele apresentou para nós, parlamentares, foi no dia do julgamento. Eu preferi, por não ter ali um julgamento, eu sou médico, eu não tenho formação na área de direito, eu não sou policial, eu não atuo nessa área. Ali nós temos os representantes da segurança pública muito bem, que se pontuam muito bem ali dentro daquele parlamento. Então eu resolvi me abster, não porque se é correto ou não é correta a cassação dele, ele foi cassado por um voto apenas a mais. Se tivesse um voto que se abstesse, ou um voto que votasse contrário, ele não seria cassado. Eu acho que toda a população viu que ele não foi cassado pela grande maioria, por um voto apenas a mais. Inclusive, ele contava muito que não seria cassado naquele momento pela quantidade de parlamentares. Ele sentou comigo, apresentou ali as explicações devidas dele também, fora o que ele apresentou dentro do parlamento, e eu resolvi naquele momento me abster da votação, até mesmo porque esperar o julgamento final dele pela Polícia Civil, pelos crimes ao qual, se foi crime ou se não foi, o que ele fez naquele momento, então eu resolvi me abster. Mas eu vejo que é uma situação bastante delicada, muito delicada, muito delicada. O julgamento ali nosso é um julgamento político. É um julgamento político. É claro que ele tem aí toda ainda a oportunidade de até se defender e mesmo até retomar o mandato, como já aconteceu com alguns vereadores que foram cassados, retornaram novamente. Então, só o tempo vai dizer quem está certo, quem está errado, ou realmente o fato de que ele ter tirado a vida. Eu sou totalmente contrário, como aconteceu ainda ontem aqui dentro de Cuiabá, o Paulo Coelho comentou, né, dos crimes que vem acontecendo, principalmente nesse âmbito de casais passionais, que dizer, eu sou totalmente contra essa violência
contra a mulher, qualquer tipo de violência, como aconteceu nesse caso com um colega parlamentar. Eu vejo que foi um momento, um deslize ali, situações momentâneas. Eu não sou policial, ele é um atirador de elite, ele se sentiu naquele momento ali que ele poderia salvar a vida daquela mulher e aconteceu toda essa situação, mas é algo que tem que ser ainda muito bem analisado pelos poderes. A versão dele é essa, né? Que ele agiu para salvar aí, tentar salvar uma pessoa. O Lorenberg, vou fazer antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu chapa. Você acha que o Carlos Bezerra fez certo? Você leu a carta que a exposição na carta dele, sobre o filho dele, né? Você acha que o argumento dele está correto? Ele falou assim, não, tem que realmente investigar e tudo. Tem 3 famílias aí que estão detonadas com essa situação todas, né? Citou a dele e citou principalmente as das vítimas, né? Do casal lá. O que você acha que porque agora não se fala o nome do filho dele, fala filho do Carlos Bezerra, né? Exatamente. Então, talvez até por isso que tenha ganho uma força maior aí na mídia. Paulo, me corrija se eu estiver errado. Veja, eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, comete um grande erro. Veja, o Carlos Bezerra, filho do deputado federal Carlos Bezerra, não deveria mencionar o nome. O que o pai tem a ver com isso? É a mesma coisa de eu cometer um crime e aí falo Lorenberg, pai do fulano de tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa é a primeira observação. A segunda, eu concordo com o que está escrito na nota. Ele colocou 2 coisas que chamam a atenção e que deve chamar mesmo. Tem que investigar sim. Em nenhum momento ele falou que não deva investigar. E um outro detalhe, tem 3 famílias, e de fato tem 3 famílias prejudicadas com essa situação, que é a família da mulher, a família do namorado e a família dele. Por outro lado, vem uma outra questão, Paulo, que a gente precisa colocar aqui. O crescimento do feminicídio no estado de Mato Grosso, amigos. Vem crescendo à torto e à direito. Tem um tempo ainda? Tem 30 segundos aí. Veja, de janeiro a dezembro de 2021, foram cometidos 85 mortes violentas contra a mulher. Desses 85, 43 feminicídio. É grave isso. Muito grave. Embora esse caso não se enquadre, não é tipificado como feminicídio, embora tenha havido ali, né, uma vida de uma mulher ceifada, mas o caso propriamente é um homicídio com feminicídio, né? Exatamente, é o feminicídio contra a mulher, evidentemente. E o homicídio, o outro. São 2 coisas, 2 situações diferentes. De todo modo, é um crime bárbaro, horrendo. A gente espera, eu boto muita fé na Polícia Judiciária Civil e na nossa justiça para que as respostas venham de forma célere, que não vire novela. A gente viu a novela, um caso que houve lá no Alphaville, da menina que não sei o quê, aí foi o recuo. Tem que recorrer. Mas, poxa, uma situação como essa aí, tem imagens, tem tudo. A gente espera que as respostas venham de forma justa, o mais rápido possível. Eu vou encerrar aqui com o Luiz Fernando, que é o vereador por Cuiabá, da Comissão de Saúde de Cuiabá. A última pergunta, eu queria que você respondesse em, deixa eu ver aqui, 1 minuto e meio. O senhor citou aí a taxa do lixo e a taxa do IPTU, que o senhor se posicionou contra. Por isso que eu perguntei sobre o aumento do salário, porque uma coisa acaba chocando com a outra, não é? Como o senhor votou contra, então, as duas? Eu não consegui votar. Nessas duas aqui, né? Eu não consegui votar. Mas qual que é a sua opinião sobre esse aumento aí? As pessoas estão enfurecidas, porque elas estão vendo a falta do serviço lá na ponta. É o mais triste, o que a gente vê é quando eu trago essa realidade para a saúde pública de Cuiabá. O cidadão que paga os seus impostos, já seja devidamente, ou mesmo que atrase ali 1 ano, 2 anos, mas ele vai lá e quita seu IPTU de alguma forma parcelada, ele quita outros impostos que são de arrecadação do município, ele espera, o mínimo lá na ponta, uma saúde digna, de qualidade, que pelo menos o básico ele encontre lá na farmácia do posto de saúde, da unidade secundária, do hospital quando ele precisa de uma internação. Então, essa situação a gente traz para o lixo. O lixo, quer dizer, a água de Cuiabá, hoje tem bairros de Cuiabá que estão faltando água. A cidade está aí esburacada,
né? Nós estamos passando, tudo bem, é momento de chuva, mas nós temos apenas hoje uma equipe de tapa-buracos em Cuiabá. A cidade está suja. Equipes da Limpurbe aí que cuida da limpeza da cidade, poucas equipes trabalhando. E aí você traz, quer dizer, mais uma taxa que vai ser dentro da conta de água, ela vai vir embutida ali dentro. Quer dizer, hoje o cidadão que ele recebe 2 vezes por semana a coleta de lixo, ele vai pagar R$20. O cidadão que recebe 4 vezes por semana, ele pode chegar a pagar até R$40. Okay. Então, isso é um valor muito alto, somado ao aumento do IPTU, que alguns bairros serão um aumento muito importante. Mas eu vejo que a minha opinião seria de que, no momento, isso não ocorresse. É muito triste ver que a saúde, a pasta ao qual eu defendo, ainda tem deixado muito a desejar. Se me perguntassem hoje, doutor, você é a favor da intervenção, você é contra? Eu espero que hoje o Tribunal de Justiça analise da melhor forma possível, que não seja uma decisão monocrática, mas se for o melhor para Cuiabá, que a intervenção venha e resolva os problemas. Obrigado por ter vindo aqui. Um abraço, tudo de bom. Eu que agradeço, Paulo, professor Lulenberg, e a todos que estão nos acompanhando até esse horário. Sempre. Obrigado pela oportunidade. Abraço ao seu assessor que está ali, que eu esqueci o nome. É o Jonathan. Lulenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui o reitor do IFMT, Júlio César, às 7h30 da noite. Júlio César, do IFMT, aqui no programa Opinião, amanhã. Então, se cuida, fica bem, fica com Deus também.